Deixa eu ver. Olá, Olá, tudo jóia, doutor? E aí, como é que tá as boa coisas? noite. Seja Boa bem-vindo noite. à live com a ABC CRIM, Ah, o juiz federal, o obrigado. doutor João Paulo Tudo Piropo de bem? Abreu. É uma satisfação enorme recebê-lo. Muito obrigada por ter aceito esse convite da ABC CRIM. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra participar dessas lives. Eu, assim, me sinto muito honrado, na verdade, para dizer que estou à disposição e eu agradeço muito, né, o convite e para falar de um tema muito importante, né? O doutor poderia dizer que facilitou em algum momento o desempenho da sua função hoje de juiz federal o fato de ter sido advogado da União, o fato de ter exercido também o cargo de promotor de justiça? Tudo facilita, eu acho, porque você acaba vendo o processo por outro ângulo, né? Por outro ângulo, eu tive a oportunidade de ver o processo por uma outra visão, né? O importante é que a gente tenha a noção de que cada um dessas carreiras tem uma função diferente que não o de juiz. Por exemplo, como promotor de justiça, eu era bastante atuante, eu tomava bastante medida de ofício, eu exercia com bastante afinco a função de promotor de justiça. Mas a função do juiz é muito diferente da função do promotor de justiça. Então, o juiz tem que, principalmente na área criminal, tem que ficar mais, né, resguardado, não pode tomar as providências de ofício, tem que esperar o requerimento das partes, né? Ele não age se não for provocado. Então, eu penso que o direito é um eterno aprendizado. O fato de eu ter passado por outros órgãos, o fato de eu ter tido também uma experiência boa como estagiário na época da faculdade, facilitou muito o exercício da minha função e também eu acredito que a gente tem que ter uma noção exata da função de cada uma das carreiras. Porque se a gente começar a confundir as carreiras, complica. Imagine com a AGU, por exemplo, o papel, eu não atuei no contencioso, mas o papel da AGU no contencioso é defender a União. Eu, como juiz, muitas vezes eu tenho que condenar a União. O papel do Ministério Público é acusar. Eu, como juiz, muitas vezes no processo criminal, tenho que absolver. Então, é importante que a gente me deu realmente uma experiência muito boa por observar o processo por um outro lado, mas a gente tem que ter uma noção exata de qual é a função de cada um desses atores no processo para não embananar o juiz e não fazer besteira no processo. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho agora, um minutinho só do que é a ABC CRIM. Sim? É uma academia brasileira de ciências criminais que tem sua sede no Recife e eu estou a presidente aqui na Paraíba. A ABC CRIM, ela trabalha com a formação de comissões, tudo em combate ao crime. Então, nós poderemos ter, por exemplo, um veterinário presidente da comissão dos direitos dos animais. E o objetivo ele é muito acadêmico, é de produção de artigos. Se a gente percebe que procura um sujeito específico na literatura que é difícil encontrar, então aí a gente vai se reunir a comissão e vamos confeccionar esse tipo de artigo para que quando alguém queira pesquisar, ele já tenha material. Então a ABC CRI ela é muito atuante aqui nesse sentido, né, de trazer os acadêmicos, a gente produzir artigos, de pesquisar, Sim. é mais nessa área. É muito importante. Já fazendo uma ponte com a sua jornada com relação a ter tido várias funções, né? Eu quero falar agora da minha, eu sou advogada criminalista, e eu também tenho essa facilidade porque eu tive outras formações. Então, é verdade que quando eu tenho que atuar num processo em que eu tenho uma formação também, a gente se sente mais à vontade porque a gente sabe daquilo que está falando. Aquilo que a gente está trabalhando com ele, a gente tem uma facilidade maior. Claro. E agora vamos ao nosso sujeito, que é justamente falar sobre o processo criminal no âmbito da Justiça Federal. Né? Sim. Então, o senhor acabou de nos informar que o senhor é juiz titular dessa vara, e pelo que eu entendi, que eu venho acompanhando as suas lives aí, tem que todo dia tirar um momentinho aí para ver, né? Então,
que acontece? Eu pude perceber que o senhor julga todas as causas, né, criminais e Sim, as do INSS. Então, é um sim, juiz lá da vara com competência plena. única. Exatamente. Então, Não, é plena. lá em Paulo Afonso a gente tem competência plena, uma vara só, então a gente julga tudo, né? Desde a área criminal, previdenciário, juizado, civil, tributário, tudo. Agora, eu já atuei, como disse, em uma vara só com competência penal, né? E onde atuei também em Itabuna, atuei com competência penal, como promotor de justiça, atuei muitas vezes com competência penal. Então, assim, eu tenho um pouquinho de experiência em penal. Então, assim, em Paulo Afonso também a gente tem competência penal, em que pese a gente não pega muitas vezes causas criminais de complexidade, como a gente pega, por exemplo, aqui em Salvador, mas mesmo assim dá para a gente colocar em prática o nosso conhecimento de direito penal e processo penal. Certo. E agora, nessa vara onde o senhor está atuando, qual seria a porcentagem de processos criminais na Então, sua vara? nas varas do interior, normalmente as subseções que a gente chama, né? A maior percentual dos processos, normalmente são processos previdenciários, né? Cerca de 60%, 70%, 50% a 60% de processos previdenciários de pessoas que entram com ação na justiça para tentar um benefício previdenciário que não foi concedido pelo INSS. Uma outra grande parte dos processos são de execução fiscal, e das pessoas que não pagam os impostos para a União, dos tributos da União, e aí geram esse processo de execução fiscal. Os processos criminais, eles são poucos, né? Lá em Paulo Afonso. De forma que a maioria dos processos são crimes o quê? Ou são crimes de, hoje, né, lá em Paulo Afonso, ou são crimes de uso de documento falso. Lá tem um posto da Polícia Rodoviária Federal bem na entrada da cidade, em que eles fazem muita blitz e muitas vezes o cidadão está com o documento do carro, então a própria habilitação falsa. Tem muita fraude previdenciária, a pessoa tentando conseguir um benefício previdenciário de forma fraudulenta, né? E às vezes tem alguns processos de ex-prefeito que desvio de dinheiro, desvio de verba federal, fraude à licitação, né? Então, basicamente, são esses processos. Mas a competência da Justiça Federal é muito vasta. E assim, o nosso tema é o processo penal na Justiça Federal, né? E é importante, por exemplo, que a gente diga que as regras do processo penal são únicas, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Eu estou falando isso porque logo quando entrei na carreira de juiz federal em Itabuna, eu fui fazer uma audiência criminal, se não me engano, de um réu preso. E aí o advogado perguntou: doutor, como é que eu faço aqui na Justiça Federal para poder pedir uma liberdade provisória? Aí eu tive que explicar que, na verdade, da mesma forma que se pede lá na Justiça Estadual, você pode pedir aqui na Justiça Federal. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção de que, na verdade, as regras do processo são iguais. Agora, em razão da competência, em razão dos crimes, que se sofre uma grande diversidade entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, acontece que o processo da Justiça Federal, às vezes, tem umas peculiaridades um pouquinho diferentes do processo da Justiça Estadual, né? Então, isso daí é que leva, não a questão da regra processual em si, mas, às vezes, principalmente da fase pré-processual, que na fase do inquérito policial, em razão das medidas cautelares, e até posteriormente na fase processual propriamente dita, na hora da produção das provas, é que fica um pouquinho diferente, mas em razão da natureza dos crimes que são investigados, não em razão das regras processuais penais em si. Eu tive essa experiência também, quando eu comecei a advogar nessa área, e um dia eu fui chamada para atender uma ocorrência, e a família me dizia: não, ele está sendo acusado de ter feito um assalto na Caixa Econômica. Sim. E eu confesso que eu também falei: e agora? O que é que eu vou fazer? Porque realmente a gente... E esse nome federal para a gente já é uma grande diferença, né? Então, Assusta, a gente, no início, a gente pensa assim: como é que vai passar lá, como é o trânsito, né? Como é essa coisa toda. Geralmente é uma coisa mais chique, mais bonita. Então, assim, é verdade. E eu tenho que admitir também que os servidores, eles são mais
eu não diria que mais educados, mas eles são mais, eles têm uma atenção maior ao advogado. Aqui na Paraíba, eu sinto assim, tudo que tu aí sobre essa singela diferença dessa parte inicial do inquérito. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar para os advogados também, eu também vou aprender agora, Então, aprender também sobre essa diferença que temos no início. Então, eu estava falando que isso daí se diferencia mais em razão da natureza dos crimes que são de competência da Justiça Estadual e da natureza dos crimes que são de competência da Justiça Federal, Sim. do que em razão do próprio procedimento em si. Porque quando a gente pensa em criminalidade na Justiça Estadual, eu sempre falo, a gente pensa o quê? A gente pensa em homicídio, assalto, a gente pensa no furto, a gente pensa no estupro. Não significa que esses crimes não possam acontecer e que não possam ser julgados pela Justiça Federal. Eu já julguei, por exemplo, um crime de homicídio, mas é mais raro. Então, para você ter um júri na Justiça Federal é raríssimo. Eu atuando aqui em Salvador, peguei um caso de homicídio, que eu fiz um júri, que foi um índio, 2 índios que mataram outros 2 índios em razão de disputa de terra indígena. Então, aí está aí os direitos indígenas, tá? Motivo pelo qual foi da Justiça Federal. Estupro é mais raro ainda, então eu peguei um caso de estupro, na verdade não cheguei a julgar porque não deu tempo, mas eu cheguei a atuar no processo criminal em si, em que o estupro foi cometido no âmbito do navio, motivo pelo qual foi da competência da Justiça Federal. Assalto às vezes acontece, né, o roubo, né, como foi dito aí, assalto à Caixa Econômica Federal, assalto aos Correios, mas não é o grosso da Justiça Federal. O grosso da Justiça Federal muitas vezes é o crime tributário, né, é um crime de evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro, crime de lavagem de dinheiro, os crimes cometidos por agentes públicos em razão da malversação do recurso público. Então, normalmente esses crimes, tráfico internacional de drogas, exatamente como o colega colocou aí, normalmente esses crimes na fase pré-processual, que é na fase do inquérito policial, exige muito do juiz em razão das medidas cautelares que a gente defere e são pedidas na fase do inquérito. Então, a gente trabalha muitas vezes na fase pré-processual com quebra de sigilos, os mais diversos tipos de quebra de sigilo. Sigilo bancário, sigilo fiscal, né? A gente trabalha muito com quebra de sigilo. A gente trabalhava, né, antes, com interceptação telefônica, né? Então, não são coisas que a gente vê no dia a dia da Justiça Estadual. Trabalha muito com sequestro de bens, apreensão, busca e apreensão. Então, assim, as perícias realizadas pela Polícia Federal. Então, são medidas que eu diria assim, cautelares, que a gente vê muito na prática da Justiça Federal, hipoteca de bens imóveis, e talvez não veja muito na prática da Justiça Estadual. Então, o juiz federal costuma trabalhar muito na fase processual em razão dessas medidas cautelares, né? E são medidas cautelares que normalmente geram outras medidas cautelares. Então, você decreta uma prisão preventiva, dessa prisão preventiva vem um pedido de revogação de preventiva, vem um pedido de liberdade provisória, vem um habeas corpus no tribunal que você tem que prestar informações. Então, na fase pré-processual, o juiz trabalha muito com esse tipo de decisões. É comum acontecer isso e é o nosso dia a dia, muitas vezes na competência criminal. Ouvindo o seu discurso, eu percebo também que pelo menos duas coisas que o senhor disse estão cada dia mais sendo utilizadas na Justiça Estadual também. É a questão da quebra de sigilo telefônico, Sim. mais especificamente, né? Uma coisa que eu tenho visto cada dia mais. E também com relação à perícia. Uhum. Sim. São coisas que estão aparecendo, porque a gente está começando a entender a importância da perícia no processo criminal. E, assim, os peritos, eles estão tendo grande valia para a gente. Sim. Então, a chamada do assistente técnico para trabalhar no processo, trazer um parecer daquilo que ele tem conhecimento profundo, tem nos ajudado grandemente. Eu costumo dizer que tem ajudado o esclarecimento para todos. Não necessariamente para a defesa, mas para ajudar que ela possa fluir. Né? E para a defesa, a verdade é boa, ela é sempre boa,
porque muitas vezes existe uma acusação bem maior do que aquela que foi efetivamente praticada, né? Então, assim, Sim. nós prezamos pela perícia, porque realmente é algo que chega para esclarecer para a gente tudo e ajuda que, ao final, o resultado, a sentença, ela chegue para a gente de uma forma que nós possamos considerar justiça, e a gente pensa que justiça é dar a cada um aquilo que ele merece. Em relação a essa questão de perícia, é importante a gente verificar que se a gente for verificar a questão da perícia e a testemunha, eu diria que a prova testemunha é muito ingrata, né? Porque ela falha muitas vezes, porque a testemunha muda de endereço, você não consegue localizar, a testemunha muda de versão, fala uma coisa na polícia e fala outra coisa em juízo, a testemunha esquece os fatos, a testemunha morre. Então, assim, a prova testemunha é muito frágil. E a prova pericial não, uma prova técnica, e é muito, para mim a melhor prova que pode existir é a prova pericial, né? Não é à toa que a gente hoje está acostumado a ver diversos seriados na televisão americanos que mostram o dia a dia da perícia, né? Então temos aquele CSI e tudo, CSI Nova York, CSI Los Angeles, enfim. Mas a prova pericial, sem dúvida nenhuma, para mim, eu acho que é a mais importante que poderia a gente investir no processo penal, a prova pericial. A interceptação telefônica já teve uma época que foi uma febre maior na Justiça Federal. E hoje não é tanto. Por quê? Porque, naturalmente, as organizações criminosas, elas se adaptam à realidade e fogem dos meios de persecução penal que a gente tem na prática no dia a dia. Então, elas evoluem e muitas vezes a lei e a informática para tentar buscar eles não evoluem na forma tão rápida quanto eles evoluem.